parou para pensar por que você ainda não está planejando a sua viagem internacional, apesar de ter um sonho de conhecer o mundo ou parte dele? Oi, eu sou a Camila, este aqui é o Mundo Cabe na Mala e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é que está bloqueando a gente de colocar em prática o planejamento da nossa viagem internacional e finalmente, realizar e de colocar o pé na estrada ou comprar passagem para a gente viajar. E também vou falar o que a gente faz para mudar esse cenário, para a gente sair dessa inércia e realizar o nosso sonho de viajar. Começando pelas crenças limitantes. Infelizmente a gente tem muitas crenças aí, muitas coisas que a gente vê as outras pessoas falando ou até coisas que já vieram com a gente mesmo, que a gente acredita que seja verdade e acaba bloqueando a gente de tomar o primeiro passo, de tomar o próximo passo e a gente realizar as nossas coisas. Não só em relação a viagens, como a qualquer coisa na nossa vida. E isso acaba prejudicando, porque a gente não sai do lugar, a gente não desenvolve, a gente fica preso, limitado, como já diz o nome, são crenças limitantes, São coisas que a gente acredita e que limita a gente. A gente acaba ficando naquela zona de conforto. A palavra zona de conforto acaba sendo até uma coisa confortável, um respaldo pra gente se sentir seguro, mas não adianta a gente querer ficar ali só naquele mundinho, não querer realizar nossos sonhos, achar que isso é impossível, porque isso não é verdade. A gente veio nesse mundo aqui pra gente poder se desenvolver e realizar os nossos sonhos, com certeza é uma forma de se desenvolver. Um dos vídeos mais recentes aqui no canal é sobre esses mitos e verdades. Eu juntei alguns ali pra falar um pouquinho sobre isso, então vou deixar aqui o link do vídeo na descrição. Então termina de ver esse aqui primeiro, depois você vai lá conferir para ver se você se identifica com alguma dessas questões, mas saiba que sim, às vezes a gente não só pelo mundo que a gente vive, pelo ambiente que a gente vive, como que eu falei, coisas que a gente já acredita mesmo por nós mesmos, que a gente acha que aquilo é verdade e que por causa dessas situações a gente não vai conseguir viajar. Mas alguns mitos, vamos falar um pouquinho aqui, como por exemplo, que precisa ser muito rico para você viajar, o que não é verdade. A gente pode sim planejar uma viagem internacional com economia, sem precisar passar perrengue, a gente ter ali bastante conforto e também não precisa gastar uma fortuna. É o nosso orçamento que vai dizer o que a gente pode fazer na viagem. Claro que você não vai abrir mão de tudo, mas a gente sabe o nosso orçamento. É só você que sabe o seu orçamento, então você consegue avaliar a partir dali o quanto que você está disposta a pagar nessa viagem. Outro mito também que é complicado você planejar uma viagem internacional. E não é. A gente sabe que até quando a gente não planeja nada, a gente consegue fazer uma viagem. Eu falo por mim mesmo que lá no começo das minhas viagens, das primeiras viagens que eu fiz em 2012 e 2014, eu não planejei nada. Mas não é porque eu não quis, é porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, o conhecimento que eu arrecadei aí, que eu tive durante essas minhas experiências. E é isso que eu tento passar aqui pra você. Por isso que o Mundo Cabe na Mala existe. Então aqui no canal eu já tenho vários vídeos mostrando pra você que sim, é possível a gente planejar uma viagem internacional e não é nada complicado. A gente só tem que lembrar que é um nosso investimento. É um sonho que a gente quer realizar, então a gente tem que investir nele, seja tempo, seja dinheiro, e a gente vai ter aí o nosso retorno. Outra coisa que a gente também bloqueia a gente de viajar é a idade. Eu não tenho mais idade para viajar. Seja você com 30, 40, 50, 80 anos, nunca é tarde para você viajar. Se você tem sonho de conhecer algum destino, planeje e viaje, porque você pode sim viajar. Além disso, a gente tem muitos medos que acabam empacando a gente, proibindo a gente de fazer essas viagens. Como, por exemplo, o medo do desconhecido. Todos os dias na nossa vida é desconhecido. Então, mesmo que a gente tenha aquela rotina de trabalho, escola, filhos, casa, qualquer que seja a sua realidade, a gente sabe que a gente tem essa rotina, mas a rotina pode mudar a qualquer momento. A vida é uma caixinha de surpresa, a gente nunca sabe o que vai acontecer e isso também vale para as nossas viagens. Por mais confortável que a gente esteja no nosso mundinho ali, no nosso dia a dia, coisas imprevistas podem acontecer, Então, o fato de você ter medo do desconhecido, porque é um país diferente, uma língua diferente, uma geografia diferente, isso não importa. Mesmo que você não tenha muita vivência de viajar dentro do Brasil, dentro da sua cidade, não tenha muita experiência, não tem problema. É com isso que você vai se desenvolver. Comece perto da sua casa, faça coisas aí na sua cidade, cidades vizinhas, no Brasil e vai avançando. Ou se você já quer ter uma aventura logo de cara, já planeje a sua viagem pro internacional, porque com certeza você vai ter experiências incríveis, independentemente aí da situação. E o desconhecido passa a ser conhecido. Só que sim, como eu sempre falo aqui no canal, a gente não vai sair simplesmente se jogando. O planejamento, a pesquisa é a chave para você fazer isso de maneira segura e tranquila, tá? Com certeza, antes de você viajar, você já vai perceber que não vai ser tão desconhecido assim. A insegurança, do lugar que a gente vai, ela também incomoda e trava a gente. Como eu falo, já falei algumas vezes aqui no canal, eu meio que vou ficar repetitivo, porque sim, o planejamento
de viagem acaba sendo uma coisa repetitiva, a gente sempre muda uma coisinha ou outra, mas basicamente é a mesma coisa. A parte da insegurança é normal, assim como todos os medos que a gente tem, eles são normais, mas a gente não pode deixar eles pararem a gente. A gente precisa trabalhar esses medos, tá? No caso da insegurança, você precisa entender o porquê que você está se sentindo insegura, porque você acha que é perigoso viajar para aquele destino, qual que é a situação ali, tá? Como a gente vive num país que ele é relativamente inseguro, né, perigoso, então outros países que acabam sendo um pouquinho mais seguros que o nosso, não tem problema, a gente vai ficar atento em qualquer lugar, em qualquer situação, tá? Então não deixe a insegurança te travar. O planejamento, ele te ajuda muito a entender para onde você está indo, para que você consiga viajar com tranquilidade. E eu falei agora há pouco do termo sair da zona de conforto, né? A gente fica preso ali na nossa casinha, no nosso trabalho, na nossa rotina, tá muito confortável, muito repetitivo, né? E isso acaba sendo tranquilo pra gente. A gente já vive ali e acha que tá tudo bem, que nada vai mudar. Mas como eu falei, a vida é uma caixinha de surpresas, tudo pode mudar. Às vezes uma coisinha que sai diferente no nosso dia a dia, a gente já fica desesperado, não é? Um ônibus que atrasou, um transporte que quebrou, a chuva que a gente teve que pegar no meio do caminho. A gente já fica no desespero. Por quê? Porque a gente não está aberto a sair da rotina, da zona do conforto. As coisas acontecem, a vida vive, o mundo gira, né? A natureza está aí viva, as coisas acontecem. A gente não tem como controlar muitas das coisas na nossa vida. E isso também vale pra gente sair da nossa casa, sair do nosso conforto e viajar para outro país. Se é o seu sonho, e isso que eu tô falando tá te bloqueando, o seu sonho vai falar mais alto. Então você vai planejar para o seu sonho acontecer. Outra barreira que pode te prender aí de você não fazer sua viagem internacional é a barreira da comparação. Sim, a gente tem a mania de se comparar, tanto com a gente mesmo em relação às coisas que a gente já fez e de repente não tá conseguindo, ou de coisas que a gente não fez, então a gente acha que não vai continuar conseguindo, né? Quanto também a comparação com os outros. A gente vê tanta gente viajando aí na internet que passa todos os meses, todos os dias viajando, e às vezes a gente acha que a gente precisa viver essa vida. E não, porque a sua realidade é diferente. Você tem que entender qual é a sua realidade para você ver o que encaixa para você. E às vezes a gente acha que aquela pessoa é mais corajosa, aquela pessoa tem mais dinheiro, tudo é mais fácil para aquela pessoa. Gente, se você não parou para planejar, para investir tempo e entender o que precisa para fazer a sua viagem, realmente para os outros é muito mais fácil. Para mim hoje é mais fácil porque eu já viajo desde 2012, então eu sei o que eu preciso fazer, o que eu posso fazer ou não, mas mesmo assim às vezes eu me sinto insegura porque tem lugares que o que eu vou fazer é diferente, eu sei, como eu falei, a gente tá aqui na nossa rotina, então a minha rotina é fácil. Eu sair daqui é que acaba pegando no nosso nervinho ali, a gente entender que a gente não pode deixar isso bloquear a gente. Parar de se comparar tanto com a gente mesmo quanto com os outros, para que isso também não fique bloqueando a gente pro resto da vida. Até aqui eu imagino que você já tenha aí despertado alguma coisa do que é que te trava para fazer sua viagem internacional. Mas agora vamos falar um pouquinho de como a gente identifica isso, como a gente entende na nossa mente, no nosso dia a dia, o que é que está travando a gente de fazer esse planejamento, de realmente colocar o pé na estrada. A primeira coisa é você analisar os seus medos e as suas crenças. Falei um pouquinho aqui de crenças e medos. Analise isso. Verifique aí na sua realidade. Entenda, até se você quiser, escreva mesmo no papel o que é que está te prendendo, o que você pensa em relação a fazer uma viagem internacional. Escreve aí o que é que você acredita, quais são os seus medos para você entender e você saber como trabalhar, você buscar auxílio para trabalhar isso. Muitas vezes a gente só está bloqueado de planejar a viagem internacional por falta de informação. E isso a gente consegue com o quê? Com pesquisa. Se a gente pesquisar a nossa viagem internacional, o destino que a gente quer viajar, com certeza você vai ter muita informação, então vai ficar muito mais fácil. Você já vai percebendo que você vai se sentir mais segura só de você fazer essa pesquisa. Conversar com outros viajantes que já foram, ver ali blogs, vídeos, ver o Google Maps mesmo, que tem lá a parte do Street View, só para você ver como são as ruas. Eu tenho certeza que você vai se sentir mais tranquila e vai conseguir viajar. Lembrando que só aqui no canal eu tenho uma playlist completa praticamente de vários vídeos te mostrando como é que você planeja a sua viagem passo a passo. Documentação, hospedagem, passagem, roteiro, seguro viagem, tudo. Eu vou deixar o link dessa playlist aqui na descrição do vídeo, mas você pode maratonar todos os vídeos aqui no canal, que basicamente todos eles são em relação ao planejamento
planejamento para te ajudar a buscar essas informações e ter um planejamento mais prático para sua viagem. E outro inimigo aí do planejamento da nossa viagem é a procrastinação, porque a gente tá no nosso conforto, a gente acha que a gente não tem dinheiro, deixa para depois, eu tô ocupada agora, não dá tempo de planejar, demanda muito tempo, a gente deixa para amanhã, deixa para amanhã, deixa para amanhã. Quando você vê, passou-se mais de 10 anos e você não planejou sua viagem internacional. Eu sei, porque isso está acontecendo comigo. Já falei aqui num vídeo também, olha quantas vezes eu já falei. Fiz um vídeo aqui de quanto custa viajar para Nova York, porque eu sempre quis passar o Natal em Nova York, conhecer os Estados Unidos, e desde que o meu visto foi negado lá em 2011, eu tô travada, né? Olha só, para vocês verem que eu também tenho as minhas travas. E fazendo os conteúdos aqui para ajudar vocês, eu estou me ajudando, porque eu finalmente tomei coragem para fazer esse planejamento. Vocês conseguem ver justamente por esse vídeo que tá aqui, que eu vou colocar aqui para vocês verem. Também vou deixar o link na descrição para vocês assistirem esse vídeo, para vocês entenderem qual é o custo aí para fazer essa viagem. E com isso eu consegui enxergar melhor, ter mais palpável, assim, vamos dizer, como que vai ser o planejamento dessa viagem e eu tomar coragem e fazer aí todo o meu planejamento. Então não deixa a procrastinação também acabar com a sua viagem, tá? Outra coisa aí que a gente precisa identificar é o medo de fracassar. Um dos medos que a gente tem em relação a isso é o medo de fracassar, de dar tudo errado na nossa viagem, a gente planejar errado. Pra mim, fracasso é a gente não agir, a gente não dar aquele passo para as coisas acontecerem. É a gente ficar paradinho e deixar a vida me levar ou que o mundo traga aí as coisas pra gente. Isso pra mim é fracasso. Você vai adaptar o seu planejamento de acordo com as suas necessidades, os seus gostos e o seu conhecimento. A gente não tem como saber tudo de tudo. Como eu falei, a vida é uma caixinha de surpresas. A gente consegue planejar o máximo possível e mesmo assim tem muitas coisas que não estão no nosso controle. Essa coisa da gente querer controlar tudo não funciona. Então não tenha medo do fracasso, tá? Mude isso, eu sei que não é muito fácil. Vai trabalhando isso na sua cabeça para você conseguir tirar isso do papel e realizar o seu sonho. O fracasso é você não começar. Vamos olhar aí por um novo ponto de vista, tá? Para que você planeje sim a sua viagem. E ouvindo tudo isso aqui, se você conhece alguém que tem esse medo de viajar, esse bloqueio de viajar, manda este vídeo aqui para essa pessoa. Clica aqui no compartilhar e manda, porque eu tenho certeza que esse vídeo aqui pode ajudar muito essa pessoa a se desenvolver, a começar também a realizar os sonhos dela. Tá, Camila, muito legal, eu já consegui identificar os meus medos, as minhas crenças, quais são os meus bloqueios, mas como é que eu resolvo isso? Como é que eu trabalho isso, mudo essa situação na minha vida? Primeiro, você vai definir etapas pequenas para você planejar essa viagem. Você já entendeu quais são suas crenças, os seus bloqueios? Lógico que a primeira coisa é você trabalhar em cima deles, principalmente se forem medos e bloqueios muito grandes. Uma coisa que eu recomendo é você fazer uma terapia, conversar com outras pessoas, né? Hoje em dia você pode procurar terapeutas gratuitos. Se você não sabe, normalmente as faculdades de psicologia, elas oferecem esse atendimento gratuito para quem não pode pagar. Então vá atrás aí onde é que você mora, que eu imagino que você vai encontrar sim esse atendimento, tá? A terapia, ela não é besteira. Você ter alguém aí para te ajudar nesse conhecimento, nesse autoconhecimento é muito importante. Então, começando por isso, você também já pode passar para outras coisas, que uma delas é você fazer definição de etapas. Você define aí quando que você quer viajar e faz metas, poucas metas para você planejar a viagem. Até tal dia eu tenho que estar com as documentações pesquisadas, até tal dia eu tenho que tirar meu passaporte, até tal dia eu tenho que tirar o visto se necessário, até tal dia, até tal mês eu vou já ter análise aí dos valores e comprar passagem. Faça metas pequenas para você aos poucos planejar essa viagem, com certeza fica muito mais fácil. Você organiza seu tempo e você vai sentir mais vontade de fazer esse planejamento. Comece pesquisando por aquele destino que você sempre sonhou. Eu imagino que tenha aí um destino incrível, que você tenha um sonho desde criança, ou mesmo que não seja desde criança, né, que seja recente, mas que é um destino que desperte uma vontade muito grande de você realmente conhecer. Então comece por ele. Vai lá e pesquise. O que você conhece sobre esse lugar? O que as pessoas falam? Quem já viajou? Como é que foi? O que tem para fazer lá? Pesquise sobre esse lugar. Eu tenho certeza que só a animação de você ver todas as informações já vai te ajudar muito. Converse com outros viajantes, vá em fóruns, comunidades, seja no Facebook, seja em qualquer rede social aí, faça parte de comunidades de viajantes e converse com essas pessoas para você saber quais são as experiências delas. Normalmente em comunidades tipo de Facebook, você não precisa nem exatamente conversar, você consegue ver ali que muita gente já posta suas experiências, as fotos, vídeos, né, por escrito. Então veja o depoimento de todas as pessoas, experiências de outras pessoas, para você
se inspirar e também entender o que você pode encontrar no meio do caminho. Estabeleça um orçamento realista para sua viagem. A viagem tem que caber dentro do seu bolso. Não adianta você querer gastar tudo, fazer tudo só porque é a sua primeira viagem. Eu sei que a gente fica muito animado, achando que nunca vai voltar para aquele lugar, mas lembre-se que quando você aprende a planejar uma viagem, você sempre pode voltar para o lugar, fazer outros lugares também, tá? Se de repente agora você não tem muito dinheiro ou você tem um orçamento mais enxuto, trabalhe principalmente para melhorar o seu orçamento, aprenda sobre finanças, estude aí sobre finanças, a sua parte financeira, investimentos para você melhorar aí a sua parte financeira, mas faça o orçamento dentro do que você pode pagar. Priorize investir dinheiro, tanto para você juntar aí por mês, tanto para você realizar ela como um todo. Para a sua viagem, você vai só ter dinheiro para ela quando você priorizar o seu dinheiro. Não é se sobrar, é você pegar a sua realidade do que você recebe por mês e você fazer separações, tanto para suas contas, para as coisas importantes e também investir para sua viagem. Além de você conversar com viajantes, ver depoimentos de outras pessoas ali nos fóruns, como eu já falei, nas comunidades, inspire-se em blogs, canais, perfis de viajantes. Aqui no Mundo Cabe na Mala, a maioria dos vídeos são sobre planejamento, porque realmente eu ainda não estou planejando em si uma viagem, eu estou com outros compromissos, né? Então não estou conseguindo viajar. Mas isso já te ajuda bastante em relação a essa inspiração para você entender o antes da sua viagem e o durante, mas se inspire também em blogs, em canais que compartilham aí a experiência da viagem em si, para você se sentir não só inspirada e mais segura para fazer esse planejamento. E peça ajuda de quem já viajou. Não tenha vergonha de pedir ajuda, de conversar. A gente não sabe tudo, a gente tá aqui para sempre aprender, para crescer. Então sim, peça ajuda. Seja aqui no canal, deixe suas perguntas, as suas dúvidas, os seus insights, né, as suas sugestões também. Pergunte aqui, nenhuma pergunta é boba, nenhuma pergunta é errada, porque a gente não nasce sabendo de tudo. E mesmo que a gente já tenha uma grande experiência, a gente nunca vai saber de tudo, tá? Então pergunte, seja aqui no canal, seja no perfil, ou seja para qualquer outra pessoa que você sabe que tem experiência com viagem, não tenha medo de perguntar. Cada passo que você dá te aproxima um pouco mais do destino dos seus sonhos, da sua viagem, né, de realizar essa viagem. Então não deixa o medo ou a falta de informação te bloquear de viver essa experiência. Agora me diz aqui nos comentários, o que você acha que tá te bloqueando para planejar sua viagem internacional e realizar esse sonho, e qual vai ser o primeiro passo que você vai dar para superar isso. Se você gosta desse tipo de vídeo assim mais reflexivo em relação às viagens, deixa o seu like aqui para eu saber trazer mais conteúdos desse tipo aqui para o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no botão aqui embaixo e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!